Bem, esse código começou a ser flexibilizado. A culpa, a presunção da culpabilidade começou a ser flexibilizada. Nós tivemos a Lei Fleury, os senhores se recordam daquele delegado de São Paulo envolvido, supostamente envolvido em crimes de extermínio, e essa pessoa estava sendo processada, e então modificaram o artigo 594, que dizia: aquele que é preso deverá se recolher à cadeia para apelar. Aí veio a Lei Fleury dizendo: salvo-se primário de bons antecedentes. Então, começou aquela contradição interna do código. A pessoa era preso em flagrante, continuava preso. Condenado, se primário de bons antecedentes, podia recorrer à liberdade. Um contrassenso monumental. É claro que, se ele é primário de bons antecedentes, que se libere desde o flagrante, evidentemente. A segunda modificação, essa mais intensa, foi com a Lei 6.416. Essa, quem ler a exposição de motivo dessa lei vai saber que foi uma declaração de falência do sistema prisional. Está lá no Executivo. Não tem lugar para mais ninguém. Isso em 77. Nós não tínhamos presídios, não tínhamos as condições de abrigar a população carcerária na perspectiva da manutenção das prisões em flagrantes. Então, o que aconteceu em 77? Ou tem razão da preventiva e mantém preso, ou não tem razão da preventiva e concede liberdade provisória, mediante simples comparecimento a todos os atos do processo. E mais nada. Bom, é claro que houve uma certa discussão sobre isso, mas o mais importante é que se concluiu de modo definitivo que a fiança, desde essa lei 6.416, perdeu toda a sua importância prática, na medida em que a pessoa poderia se valer do artigo 310, parágrafo 1, obter a liberdade provisória sem ter que prestar fiança, bastando comparecer a todos os atos do processo. É a Constituição Cidadã de 88, que de cidadã tem muita coisa, mas tem um monte de bobagem também. Eu não tenho qualquer receio em dizer que a Constituição fala um monte de bobagens. Eu sei que há no Brasil uma reverência quase sacramental em relação ao texto constitucional. Eu acho uma coisa perigosa. Até parece que a Constituição é obra divina. E a gente tem que parar com isso. Na verdade, a Constituição é uma obra de homens que decorreu de um acordo político, de um acerto capitaneado pelo Centrão. Então, vamos parar de olhar a Constituição com esses olhos, né, de divindade. Hein? Como se tudo tivesse começado a partir. Exato, o mundo não existia antes de 88. Então, a noção de bem, de mal, de Estado democrático, democracia, nunca pairou na cabeça de ninguém. Parece que nasceu em 88. Uma Constituição que prevê que o analfabeto não pode exercer mandato político, por exemplo, uma população de maioria analfabeta, e isso pode ser muito antidemocrático. Uma série de questões que estão na Constituição. O voto obrigatório, por exemplo. Qual é o espectro democrático do voto obrigatório? Cidadania? Retórica. Porque, na verdade, a gente sabe que a obrigatoriedade do voto decorre da tentativa de legitimação dos processos políticos eleitorais. Você é obrigado. Eu não sei se nós teríamos tantos eleitos com tantos votos se nós tivéssemos o voto facultativo. Então, esse é um problema de legitimação. Bem, a Constituição de 88 chega e modifica o quadro mesmo, inverte a lógica para dizer que agora presunção de não culpabilidade, não é mais presunção de culpabilidade, afirma que ninguém poderá ser considerado culpado, senão após o trânsito julgado, que é algo problemático, a gente já viu isso, mas também deixa claro que ninguém poderá ser preso, senão por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. Isso é uma norma constitucional expressa. Se você consegue ultrapassar o princípio da não culpabilidade, você vai esbarrar nesse. Ninguém pode ser preso senão por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. Bom, mas a sentença condenatória é ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. Sim, mas enquanto a fundamentação se reporta apenas à autoria e materialidade do fato, não se reporta à necessidade de antecipação da prisão, já que a gente está falando aqui no ponto de execução provisória. E a Constituição, para mostrar mais uma vez que não é obra de Deus, a Constituição traz um dispositivo que é um juízo de reprovação, manifestação de indignação, da qual eu partilho, mas com a qual eu não posso concordar nos termos em que posto. Ali se afirma a inafiançabilidade para crimes tais ou quais. A lei considerará inafiançáveis os crimes disso, daquilo. A Constituição aqui reproduz
faz renascer, ressuscita a expressão inafiançabilidade, como se tivesse apenas uma lógica. Se o crime é afiançável, concede-se fiança e libera. Se é inafiançável, não cabe nenhum tipo de liberdade provisória. Então, se eu posso partilhar da indignação, da reprovação dos crimes hediondos, dos crimes de tortura, dos crimes de tráfico de drogas, isso é uma questão cidadã. De outro lado, eu não posso imaginar que nós podemos retroceder tantos anos no tempo para dizer que uma prisão em flagrante pode determinar um juízo definitivo sobre todo o espectro que envolve um fato criminoso. Então, me parece um retrocesso grave e grande, nós temos que manietar o legislador acerca das necessidades regulativas em termos de prisão de medidas cautelares. E nós vamos ver que essa inafiançabilidade constitucional, mais adiante, nessa lei 12.403, produz um novo paradoxo. Vamos ver. O artigo 323 dessa lei, do Código de Processo Penal, a partir dessa lei, proíbe a fiança para os crimes de racismo, hediondos, tráfico de drogas. Proíbe. Para os demais crimes, a fiança como medida cautelar, que é cabível para todos os crimes, mais ou menos graves. Então eu tenho 10 medidas cautelares. 10, com 319, mais um 320. Eu posso, num crime que não seja inafiançável da Constituição, posso impor todas as medidas cautelares após a prisão em flagrante. Todas. O cara foi preso num crime de estelionato, preso em flagrante. Eu imponho a liberdade provisória, porque essa expressão concedo liberdade provisória é inadequada. Não se trata de concessão, não é benefício. É imposição de medida cautelar. O que é direito é restituição da liberdade, com ou sem imposição de ônus. Então, vejam bem, no crime de estelionato, por exemplo, eu posso impor todas as medidas cautelares, e num crime hediondo eu não posso. Só posso impor 9, porque eu não posso impor fiança, porque ele não é afiançado. É um contrassenso monumental. O senador Demóstenes Torres me convidou para discutir esse projeto de lei que transformou-se na lei 12.403. E eu disse a ele: senador, eu sei que o senhor pensa que esse artigo, tal como está, não será concedida fiança. O senhor acha que vai impedir a restrição da liberdade. É isso que o senhor está pensando. Mas o plenário do Supremo, com a formação atual, vai mostrar isso claramente. Há atualmente uma divergência na primeira e segunda turma. Mas o plenário, pelo que a gente conhece dos ministros, é no sentido de que não caberá a vedação da liberdade provisória, mesmo nos crimes hediondos, mesmo no tráfico de drogas. Em tese, vai ser cabível a restrição da liberdade. Então, por que o senhor modifica e institui, ao lado da fiança, a caução pecuniária? Porque aí, o senhor, essa expressão inafiançabilidade que está na Constituição, não vai atingir a caução. No crime hediondo, eu não imponho fiança, mas eu imporei a caução pecuniária, em espécie. Não pode ser por título de dívida pública, mais nada. Ele não acolheu, acreditando que a não será concedida fiança implicaria o mesmo juízo de inafiançabilidade constitucional.